Olá, amigos. Estamos mais uma vez reunidos na Fraternidade Francisco de Assis. A nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, principalmente os amigos da internet, fica aqui na cidade de São Paulo, na Vila Prudente. Nossos trabalhos são realizados sempre às sextas-feiras e este é o último trabalho do ano 2011. E temos a alegria hoje de receber, para trazer algumas palavras de esclarecimento para todos nós, o nosso companheiro Mário Mas, que vai falar sobre medo da própria grandeza. Mário, eu gostaria que você falasse também a respeito dos teus programas da Rádio Boa Nova. Fique à vontade. Obrigado, Coelho. Obrigado a todos vocês pela atenção, que nós possamos sair daqui enriquecidos com as reflexões que vamos fazer. Bem, eu tenho um programa na quarta-feira, na Rádio Boa Nova, AM 1450, às 23 horas, onde eu tento fazer uma ponte entre a psicologia e o espiritismo para entender a obsessão espiritual. Como a obsessão pode afetar o comportamento do indivíduo, gerando um desequilíbrio. Ou como um desequilíbrio pessoal pode facilitar o processo obsessivo. E na sexta-feira, às 11 horas da manhã, eu falo de comportamento e espiritualidade, na mesma Rádio Boa Nova. Eu também faço uma ponte entre comportamento e espiritualidade, buscando entender também como que as nossas vidas anteriores podem refletir na personalidade que somos atualmente. E como os comportamentos que estamos tendo estão esboçando o nosso futuro, as personalidades que nós teremos nas próximas existências. Tudo que nós fizemos aqui está gerando crescimento em nossas personalidades, desenvolvimento pessoal, superação de limites. Então, a proposta do programa é esta. Bem, eu vou falar medo da própria grandeza, porque todos nós queremos a felicidade, queremos estar bem conosco mesmos, não é? Para isso é importante que nós tenhamos autoestima, autoimagem boa, autoconfiança. O que é autoestima? É a estima, o apreço que temos conosco mesmo. O que é autoimagem? É a ideia, a imagem que fazemos de nós. Nós poderemos ter a autoimagem, é o que eu penso de mim mesmo. E posso ter também uma imagem que os outros veem de mim. Então, quais são as ideias que as pessoas têm de mim? Às vezes eu fico tão preso a essa ideia que o outro tem de mim, que eu passo a ter um comportamento alterado. Por exemplo, se o meu pai ou a minha mãe sempre acham que eu sou uma eterna criança, e eu me enquadro nesta imagem que eles têm de mim, eu me torno uma criança mesmo sendo um adulto. Eu deixo de assumir as minhas responsabilidades de pessoa adulta. Então, será que eu tenho uma imagem pessoal fidedigna com aquilo que eu sou? Ou existe uma distorção daquilo que os outros veem de mim e o que eu sou? É importante que nós tenhamos uma imagem bacana, legal, sobre nós mesmos. A autoconfiança, que é a confiança em nós mesmos, ela decorre do conhecimento que o indivíduo tem sobre determinada área, sobre si mesmo, que vai gerar esse sentimento de confiar nas próprias ideias, confiar nos próprios sentimentos, no próprio comportamento. Se nós temos uma experiência traumatizante, nós poderemos ficar desconfiados da nossa capacidade de resolver situações. Digamos que uma pessoa seja frustrada na sua área profissional ou na área afetiva. Aí ela fica tão marcada com esta frustração que ela tem medo de enfrentar novamente um emprego, uma promoção ou um relacionamento afetivo. Por quê? Porque ela acha que ela novamente vai cometer erros, que ela não vai conseguir êxito, etc. Por causa deste trauma, deste sofrimento que ela teve de uma situação não ter dado certo, não é? Então ela fica de alguma forma maculada. Por isso, para que nós tenhamos uma relação legal conosco mesmo, que nós possamos acreditar em nós mesmos, nós temos que ter essa autoestima, o apreço por nós, autoconfiança, confiar na minha capacidade de enfrentar, de gerir a minha existência. Tenho que ter
a autoimagem, autoconfiança e autoestima são as principais, não é? Para que eu consiga desempenhar as minhas atividades, a minha manifestação no mundo de forma mais adequada. Agora, olha só, isso não quer dizer que nós vamos cair num perfeccionismo e achar que nós temos que ser 200%, porque aí a pessoa começa a cobrar demais de si mesma e quando ela não consegue atender às expectativas desse excesso de cobrança, ela fica doente, ela não consegue se satisfazer com nada. Veja, provavelmente você conheça pessoas que tudo que ela faz não é suficiente. Ela sempre precisa fazer algo mais, algo mais, algo mais. Nada está bom para ela, não basta, né? Então é um excesso de cobrança, não que ela esteja errando, mas ela não sabe a medida das coisas. Por isso é importante o indivíduo se autoconhecer, para ele poder fazer uma avaliação mais justa, mais real daquilo que ele está fazendo. Nós temos que ter senso de limite. Eu posso fazer algumas coisas, não consigo fazer outras. Não é porque eu não consiga fazer determinadas coisas que eu não tenho valor, que a minha autoestima seja baixa. Não. Por exemplo, eu sou formado em psicologia. Se você pedir para eu fazer cálculos, eu não vou fazer. Para resolver determinados problemas, eu não vou fazer. Não é minha área, não me interesso e não gosto. Nem por isso eu preciso me sentir menos importante. Nós temos que saber contextualizar algumas coisas e especificar. Algumas pessoas costumam fazer generalizações. Ah, eu sou uma pessoa fracassada, eu sou uma pessoa muito medrosa, insegura. E eu costumo perguntar, mas você é insegura em quê? Porque a generalização faz pensar que ela no seu todo é insegura, e não é bem assim. É em algumas áreas. Ela pode ser insegura no seu trabalho, mas para cuidar dos seus filhos ou da sua casa ou da sua área de hobby, ela pode ser super segura. O indivíduo pode ser inseguro lá no seu trabalho e pode ser seguro em dar um curso aqui na Casa Espírita. Então tem essas especificações. Não faça essa autorrotulagem de como você como todo fosse uma pessoa insegura. Agora, o indivíduo pode se sentir inseguro numa boa parte das vezes? Pode. Talvez aí tenha algum conflito, algum bloqueio, algum trauma que não foi bem resolvido e ele começa a ter essa visão do todo. Como a personalidade está perturbada, ela tem a impressão de que aquilo é insolúvel, que não dá para sair da situação, não é? À medida que ela começa a se tratar, começa a se serenar, ela vai vendo que a coisa não é tão grande como ela está imaginando. Muito bem. À medida que nós vamos cuidando mais de nós mesmos, como propôs Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo, nós vamos nos conhecendo. Se nós vamos nos conhecendo, nós vamos trabalhando os nossos pontos fracos, difíceis de personalidade, que são naturais. Não tem nenhuma avaliação, ajuizamento negativo de nós termos determinadas dificuldades, conflitos, etc. Porque nós somos criados simples e ignorantes. Nós não devemos exigir de nós uma santidade que ainda não possuímos. Alguns espíritas ficam em conflitos porque eles ainda têm algumas emoções que são consideradas ruins, como inveja, egoísmo, vaidade, etc. Olha, você ainda está na Terra. Nós ainda temos esses sentimentos e é natural. O indivíduo não deve se subjugar, se subavaliar por conta desses sentimentos. No processo evolutivo é natural que nós vamos resolvendo e melhorando, mas para eu resolver algum conflito de personalidade, eu preciso reconhecer que eu tenho, porque se eu não tenho, eu acho que eu sou santo. Então, é interessante, às vezes nós encontramos alguns espíritas que eles ficam sufocando tantas emoções, a pessoa tem uma raiva e ela não admite que tem raiva. Ah, mas como pode eu, espírita, ter raiva? Sim, você é espírita. Antes de você ser espírita, você é um ser humano. Está num corpo biológico que tem necessidades, que tem instintos, que é natural essas emoções. Para que elas sejam resolvidas é preciso evolução. Para a evolução acontecer, eu preciso enfrentar essas situações. Aliás, as emoções, elas são
importantes para a nossa manifestação, para o nosso desenvolvimento pessoal, porque são elas que avisam, que anunciam como nós nos sentimos diante de situações diversas da vida, que nem sempre o nosso raciocínio consegue alcançar. Então, por exemplo, você fala, bom, eu devo, como um cristão, ser uma pessoa boa. Isso pode ser um desejo, pode ser um raciocínio. Você pode querer ser uma pessoa boa, mas ser uma pessoa extremamente egoísta, que é uma emoção. Então o indivíduo fica parado nesta situação, ele não consegue resolver. Ora, eu desejo, eu quero ser uma pessoa boa, mas ainda eu sou egoísta, então vou trabalhar esse egoísmo. Quando eu reconheço, eu tenho chance de modificá-lo, então eu vou começar a exercitar a ser altruísta, a ser generoso, a reconhecer a necessidade do outro. Eu começo a desenvolver aspectos da minha personalidade que estavam subdesenvolvidas. O que foi mais desenvolvido foi o egoísmo. Por quê? O nosso egoísmo vem do instinto animal. O instinto animal, para preservar a sua prole, ele precisava de agressividade. Ele precisava acolher a sua prole. Então começa lá atrás. Então é natural que nós tenhamos. Só que isso vai, digamos, se purificando e vamos adquirindo sentimentos mais elevados, ok? Muito bem, à medida que nós vamos nos amando como propôs Jesus, nós vamos cuidando mais de nós mesmos. Isso é muito importante para nós sairmos da dependência dos outros, porque muitas vezes nós estamos do lado de pessoas não porque amamos, mas porque dependemos e temos medo de ficar sozinhos. E vira uma relação doentia, muitas vezes simbiótica, onde ambos sugam as energias dos outros. À medida que o indivíduo vai amadurecendo, ele sai dessa relação de dependência e cria uma relação madura, onde ele permuta, ele troca com o outro valores importantes de si mesmo, não é? Bem, esse preâmbulo é para nós falarmos do medo da própria grandeza. Se nós não nos amamos, não acreditamos em nós, não estimamos nossa personalidade, provavelmente nós não vamos sentir ou apreciar ou avaliar a nossa grandeza. Ora, como seres em evolução, nós, como diz o espírito Militão Pacheco no livro Espírito da Verdade, nós já tivemos encarnações em todas as raças, em todas as condições sociais. Todas as experiências que o planeta possa oferecer, a maioria nós já passamos por elas. E ele vai dizer, nós temos valores enciclopédicos dentro de nós. Todo mundo aqui. Não tem ninguém aqui que é a primeira encarnação. Ou você acha que a sua primeira encarnação é essa? Alguns acreditam, não é possível, eu conheço tão pouca coisa do espiritismo, acho que é a minha primeira existência. Não é bem assim, não. Todos nós temos esses valores que precisam ser cultivados, precisam ser conhecidos. O que a sociedade incentiva? O que os nossos relacionamentos proporcionam? Tocar no nosso lado sombrio, tocar nos pontos fracos. Muitas vezes nós conseguimos manipular as pessoas, ter sob controle, quando nós começamos a atacar os pontos nevrálgicos dessa personalidade. Né? O vício de personalidade. Então é muito fácil às vezes o marido controlar a esposa ou vice-versa, dizendo, você é espírita, você vai toda semana lá no centro, mas você continua egoísta, você continua briguenta, briga com todo mundo. E aí às vezes a esposa se assusta ou o marido e fica naquele choque, né? Então vou deixar de frequentar o centro espírita, e às vezes deixa. Por que você ainda briga? Por que você ainda é egoísta? Porque você é um espírito de evolução. Você poderia devolver para ele, como resposta, o livro dos Espíritos. Toma aqui o livro dos Espíritos. Você vai ver que nós estamos em evolução e que ninguém é perfeito nesse planeta, e eu não tenho obrigação de ser também. Eu ainda tenho as minhas recaídas porque eu sou um ser humano, eu não sou uma santa ou um santo. Não tenho obrigação. Nós temos que tirar essa cobrança neurótica da nossa cabeça, não é? E entrar em contato com a nossa natureza e não ter vergonha dela. Qual o problema se você ainda tem emoções fortes? Não quer dizer que nós estamos incentivando, mas é reconhecer. Eu ainda tenho emoções fortes, eu sou irritado, eu sou agressivo, mas eu vou começar a trabalhar essa questão. E aí eu vou mudando. Muito bem,
Quando nós começamos a perceber ou a destacar, a entrar em contato com o nosso lado nobre, com o nosso lado elevado, com as conquistas que já obtemos, nós começamos a ter uma performance existencial diferente. O que acontece com você o dia que você acorda bem e vai cheio de otimismo para o seu trabalho? As coisas não são melhores? Quando você se encontra com um parente, um amigo, e você está super otimista, está confiante em si mesmo, parece que as coisas estão fluindo, não fica mais fácil de você se comunicar com essa pessoa? De você não se afetar pelas doenças dos outros? É claro que sim. As defesas naturais estão aqui. Infelizmente, nós usamos defesas neuróticas. Então, às vezes, alguém faz um comentário sobre mim, a defesa neurótica é eu me fingir de surdo. Às vezes, um elogio. Você está numa classe e alguém fala, nossa, olha aquela pessoa, como ela faz isso ou aquilo bem. E ela se finge de surda, porque às vezes ela tem vergonha de assumir uma qualidade dela. Isso é um mecanismo neurótico. E assim nós vamos fugindo dos enfrentamentos da vida, porque temos dificuldade. Temos medo, insegurança, vergonha. Uma ideia falsa de humildade. Parece que humildade é autoanulação. Algumas pessoas confundem. Elas acham que elas se apagam, se anulam como se isso fosse humildade. Humildade é uma virtude. Autoanulação é um transtorno, é uma doença. Agora, dentro da visão reencarnacionista, nós vamos buscando equacionar, entender por que nós temos essas manifestações. Do ponto de vista psicológico, nós poderíamos entender que estes conflitos, esta dificuldade de reconhecer os nossos valores, seja por causa da nossa educação deficitária. Pode ser que nós tenhamos experiências lá na infância traumatizantes, que não tenhamos recebido o afeto que esperávamos. Pode ser uma parte. Mas mesmo assim que nós não tenhamos recebido o afeto necessário, o amor, e hoje reclamamos disso, eu não sou feliz porque meu pai não me amava, não me respeitava, eu costumo dizer o seguinte, olha, você não é feliz não é porque seu pai não te amava e não te respeitava, é porque você não tem evolução. Porque se tivesse evolução, você não ficava traumatizado com os maus tratos que tinha recebido. Nós somos vítimas, se existir vítima, da nossa falta de evolução. E se os nossos pais fizeram coisas erradas, entra naquele ensinamento de Jesus. É preciso que haja escândalo, mas ai de quem os provoque. Se eles fizeram coisas erradas, eles vão ter que corrigir isso. Mas se eu fiquei traumatizado, é por falta de evolução. Se eu tivesse evolução, eu não incorporaria os maus tratos como uma coisa destrutiva. Eu teria defesas pessoais para decodificar, ressignificar aquilo que eu estou recebendo de forma diferente. Isso faz com que a gente saia dessa visão vitimizadora, vitimista da vida, de achar que nós sofremos injustamente. A coisa não é bem assim. E a outra explicação para que nós tenhamos dificuldade de tomar contato com as nossas qualidades, decorre de existências passadas, onde tivemos experiências marcantes que marcaram a personalidade, deixaram cicatrizes, não é? Traumas, ideias, emoções doentias que não foram resolvidas. E o que acontece? Quando estamos hoje em nossa vida, aqui, nesse momento, de repente nós recebemos um elogio, e esse elogio pode evocar no nosso inconsciente lembranças do passado, das coisas erradas que nós fizemos, e vem uma autocobrança, uma autoculpa, uma autopunição, que nós não nos permitimos receber aquilo lá, porque no nosso interior nós nos sentimos culpados. Aí nós entendemos por que a Laura, no livro Nosso Lar, ela fala que junto com o marido, eles tiveram 300 anos de acesso à memória integral. Para quê? Para eles recuperarem toda essa memória e resgatar posteriormente, para que eles possam gerar mais equilíbrio em suas personalidades, onde eles podem ser senhores de si mesmos.
Aonde eu quero chegar? O Jung diz o seguinte: tudo aquilo que está inconsciente domina nossas vidas. O que isso quer dizer? Se você, há 20 anos atrás, teve um trauma, você foi humilhado em praça pública, você levou uma surra de uma pessoa, passou aquele vexame. Passou o tempo, você está na sua vida presente, tentando esquecer aquilo lá. Aí você está assistindo televisão, aparece uma cena semelhante àquilo que aconteceu com você há 15 ou 20 anos atrás. Quando você vê aquilo, você começa a sentir uma angústia, uma dificuldade de respirar, uma sudorese, você começa a se sentir mal. O que foi? Aquilo que você viu na televisão evocou aquela lembrança que não foi resolvida. E aquilo vem à tona e você se sente desconcertado. Muito bem, isso é um exemplo. Quando Jung fala que tudo que está inconsciente controla as nossas vidas, quer dizer o seguinte: tudo aquilo que nós fizemos em vidas passadas, ou mesmo nessa, que não foram resolvidas, estão dentro de nós, a todo tempo elas estão sujeitas a vir para fora. Conforme os estímulos que nós recebemos, vem aquela carga de emoções. Quando nós nos conscientizamos delas, nós não somos mais reféns delas. Então, quando eu vejo uma cena que tem alguma coisa a ver com o meu passado, aquilo não me assusta mais porque eu já resolvi internamente. Isso é o que a psicologia chama de elaboração. Então, aquilo não me desestabiliza mais, porque eu tenho controle sobre ela. Por isso, eu preciso aprender a tomar contato comigo, a não ficar alienado de mim mesmo, para que eu possa, na medida do possível, estar com as rédeas da minha existência nas mãos. Muito bem, esse é o segundo preâmbulo falando antes de chegar no medo da própria grandeza, não é? O psicólogo Maslow, ele percebeu uma coisa interessante na Bíblia, onde Jonas consta no Antigo Testamento que ele foi convidado por Deus para uma tarefa. E aí, quando Deus convocou ele, o que ele fez? Ele deu no pé. Ele falou: eu estou fora, eu não sou capaz de fazer isso. Foi embora. Naquele tempo ele conseguia fugir de Deus, não é? Acho que Deus não era onisciente naquele período. Ele fugiu de Deus, tal. Como Maslow vai dizer, ele fugiu da sua missão. O Maslow percebeu que essa fuga de Jonas é um comportamento psicológico de muitas pessoas. Ele vai chamar essa fuga do Jonas de medo da própria grandeza. Se Deus convocou ele para uma missão, é que ele era capaz de assumi-la. Ele não reconhecia a sua própria grandeza. Deus reconheceu, porque ele foi convidado para tal. E Jonas foi embora. E aí Maslow percebeu isso, que muitas pessoas fazem, essa fuga da sua própria grandeza. Ele chegava para os seus alunos de psicologia e dizia: quem de vocês aqui pretende ser um grande psicólogo? Quem de vocês pretende escrever um livro que traga novos conceitos na psicologia? Os alunos ficavam todos corados, se encolhiam nas suas cadeiras, como se fossem crianças, fugindo daquele chamamento, daquela responsabilidade. O Maslow chamava isso de fuga da própria grandeza ou fuga do seu destino. E o Maslow dizia: se deliberadamente planejam ser menos do que são capazes de ser, os previno que serão profundamente infelizes para o resto dos seus dias. Deu para entender? E eu pergunto para você: você está fugindo do seu destino? Da sua grandeza? Você trabalha no sentido de ser menos do que você é capaz de fazer? Você sabota os seus talentos? Ou você trabalha num grau bem abaixo das suas possibilidades? Você se subestima? Se subavalia? Então vou fazer a pergunta que o Maslow fez para os alunos dele, para vocês. Quem de vocês pretende ser um grande médium? Poxa, que beleza! Quem de vocês pretende escrever um livro?
Quem de vocês pretende dirigir uma casa espírita? É isso aí. Se não formos nós, quem que vão ser? Os evangélicos? Que vão cuidar da casa espírita? Os católicos? Os budistas? Tem que ser nós, não é? De vez em quando nós entramos naquele mantra da subestima: quem sou eu? Eu não sou nada. Quem sou eu? Eu não sou nada. O indivíduo começa a acreditar que ele não tem valor nenhum. Se nós estamos aqui estudando para conhecer alguma coisa, esse conhecimento tem que ser aplicado em alguma coisa. E por que não nós? Algumas pessoas se cobram que elas têm que conhecer tudo. Ah, não, só quando eu conhecer tudo, fizer todos os cursos. Aí quando ela termina todos os cursos, ela desencarna. E aí? Algumas estão deixando os seus afazeres, os seus compromissos para quando se aposentar. Ou outros quando terminar a faculdade. E quando terminar, quando chegar no fim dessa proposta, aí aparecem outras coisas que também tem que adiar o seu trabalho. Nós trazemos de algumas religiões do passado essa ideia do pecado de tal forma encravado em nossa mente que nós ainda nos sentimos cheios de medos. Allan Kardec propõe um espiritismo racional. Quantas palestras nossas acontecem em debates? Quantas pessoas têm medo de levantar a mão e fazer uma pergunta? Então, a proposta é boa, é ser racional, mas nós ficamos passivos. E vamos sendo doutrinados a essa passividade. Então, como que nós produzimos conhecimento? Ficando quietos? Será que não tem que haver mais confiança? Não tem que repensar mais nos modelos que nós temos? Qual o modelo melhor? Não sei, mas será que nós pensamos nisso? Será que você acredita nas suas ideias, nos seus ideais, nas suas propostas ou não? Mas ainda continuando com o Maslow, ele vai dizer, depois dessa fala dele, ele diz: estarão renunciando suas próprias capacidades, suas próprias possibilidades de não assumir a sua grandeza, não é? Horas, quantas vezes no processo evolutivo nós negamos os nossos talentos, em nome de uma pseudo-humildade, de uma pseudo-religião, onde nós, por causa talvez das culpas do passado, ou dos conflitos do presente, da nossa socialização, nós ficávamos carregados de medos, de insegurança, de conflito, e não assumíamos o que a vida nos ofertava, a nossa missão. Cada um de nós aqui temos a nossa missão. No livro Reencarnação, Divina Bênção, é narrado lá uma situação muito interessante. O espírito que escreveu esse livro, ele se chama Marcelo Rios. E quando ele estava encarnado, ele era um psicólogo social. Ele trabalhava com comunidades pobres. E ele viu tanta pobreza e tanto sofrimento que ele acabou ficando descrente de Deus. Ele ficou cético. E ele desencarnou. Desencarnou, ficou 3 anos no umbral. Depois ele foi acolhido numa instituição, numa cidade espiritual, chamada Maria de Nazaré, e depois de um tempo ele foi trabalhar no departamento de reencarnação. Ele começou a ver que tudo aquilo que não tinha nexo no trabalho dele de encarnado, lá ele viu que tinha sentido, que tinha significado. Por que as pessoas passavam por tantas privações? O que não quer dizer que justifique a desigualdade social ou a falta de uma política pública, né? São coisas distintas. E aí ele acompanhou a reencarnação, a programação reencarnatória de uma pessoa. E a programação da reencarnação desta pessoa demorou em torno de 26 anos. Gente, 26 anos para programar a reencarnação dela. Estavam envolvidas em torno de 50 pessoas que fariam parte do grupo familiar, amigos e inimigos dele. Se ele fracassasse na reencarnação que estava sendo programada, isso poderia repercutir nos próximos 400 anos. Dá para ter ideia do barulho? Dá para dormir com esse barulho? Isso quer dizer o quê?
Você acha que a sua reencarnação aconteceu ao acaso? Que de repente você estava aqui, pronto, bom, agora eu estou aqui, o que eu faço? Bom, deixa eu viver. Não, houve uma programação muito bem elaborada por psicólogos, sociólogos, geneticistas. No caso desse rapaz, os geneticistas desencarnados foram estudar a linhagem genética dele e teve uma parente muito antiga que teve um traço de bebida, de alcoolismo. Ele não pôde nascer nessa família porque ele tinha propensão. Ele foi nascer numa outra família para a genética não facilitar o alcoolismo dele. Olha a preocupação dos benfeitores espirituais. Será que nós damos importância a isso? Qual é a sua missão? Foi programado de acordo com as suas necessidades. Será que nós estamos caminhando alinhados com essas necessidades? Algumas vezes a angústia é sinal de que nós estamos desalinhados, que nós estamos fora do nosso projeto. Qual é a sua missão? Cuidar dos seus pais, ter filhos, cuidar de uma empresa, cuidar da educação, melhorar você mesmo? Qual é o seu objetivo? Infelizmente, nós acabamos banalizando a vida e parece que ela é uma corrida para o sucesso do ouro, do status, do corpo físico, de tudo aquilo que é superficial. Como diz Joana de Ângeles, nós vamos atrás das necessidades falsas, que a mídia enche na nossa cabeça. Se você tiver um corpo escultural, você vai ser feliz. Se você tiver status, você vai ser reconhecido. Se você tiver dinheiro, você vai ser adorado. Sempre subordinado, condicionado. Se você tiver alguma coisa que a sociedade elege como importante, você tem valor. Se você não tem isso, você não tem valor. Você não tem respeito. E nós entramos nesse esquema e banalizamos a nossa existência, como se ela não fosse importante. Quem aqui assistiu o filme As 5 Pessoas que Você Encontra no Céu? Esse filme mostra uma pessoa, um guarda, que cuida de um parque e que para ele não tinha muito valor, porque ele fazia um trabalho, entre aspas, banal, cuidar dos aparelhos para ver se não tem nada quebrado, se está tudo dentro do prazo, para que não aconteça acidentes. Para ele era só isso. Ele queria ter uma profissão, mas ele não teve. Quando ele desencarna, que ele vai ver que esse trabalho dele insignificante salvou muitas vidas, e todas essas pessoas que foram salvas por ele vieram lhe agradecer as suas vidas a ele. O que você faz é insignificante? Não tem valor? Será que não? Não importa o quê. Porque olha só, gente, não é necessariamente a quantidade que vai dignificar mais uma pessoa ou não. Então tem gente que quer fazer caridade para 10 mil pessoas. Ela não pode fazer para uma, tem que ser para 10. Né? Então cai nessa visão mercantil da sociedade. Aí ela já quer abrir uma creche, quer modificar o planeta, não é? E às vezes ela é intolerante com o pai dela, com a mãe, com o empregado, com a empregada. Será que não é lá o nosso exercício? Porque essa pessoa, olha, quando a gente fala de família, não é só a família sanguínea. Muitas pessoas do nosso ambiente de trabalho, os nossos vizinhos, os amigos do centro, fazem parte do nosso grupo familiar. Então, aquela pessoa talvez que é difícil no ambiente de trabalho, ou o seu vizinho, ou o parente, é alguém muito necessitada. Se nós conseguimos fazer alguma coisa com ela, o trabalho já é significativo. E quanto mais nós nos tornamos solidários, mais sensibilizados, pode ser que vai ampliando as possibilidades de trabalho. Nós não podemos negligenciar aquilo que está acontecendo, porque se houve uma programação onde foi levado em conta todas as necessidades e possibilidades da pessoa, porque não esqueçam que eles avaliam a ficha kármica. Na ficha kármica tem tudo, tem todas as tendências de personalidade, todas. Imagina o seguinte, uma personalidade que já vem há algum tempo
sendo uma pessoa esbanjadora, que usa mal o dinheiro. Se você coloca esta pessoa com condições financeiras muito favoráveis, isso pode prejudicá-la, porque ela não sabe utilizar o dinheiro para o crescimento pessoal. Imagina o seguinte, você tem um amigo, e você sabe mais ou menos como é essa personalidade do seu amigo. Ele te pede um dinheiro emprestado. Ele te pede R$500 emprestado. Talvez R$500 para pagar um carnê. Se você emprestar, ele paga aquilo e provavelmente no outro mês ele te devolve. Mas digamos que você seja generoso demais e você empresta R$5.000 para ele. Ele paga R$500 do carnê dele e R$4.500 ele usa para tomar bebida alcoólica. Ele toma bebida alcoólica, tem um acidente e desencarna. Você colaborou. Porque ele não tinha estrutura, ele não tinha capacidade de administrar muito dinheiro, uma quantia muito elevada. Então você favoreceu. Esse excesso de generosidade não é generosidade, é falta de discernimento. Discernimento. Qual é a capacidade dela? É a mesma coisa os pais. Os pais vão avaliar qual é a capacidade dos seus filhos de fazerem uma ou outra coisa. Se você dá um excesso de liberdade para o seu filho, ele pode colocar a vida dele em risco. Conforme o filho, ele tem que ter um mínimo de liberdade para que ele não sucumba, para que ele não repita erros do passado. Olha a necessidade do discernimento. Você está na casa espírita, de repente você se comove com uma situação de uma pessoa, a pessoa vem chorando com o filho no colo, tem que dar dinheiro, não tenho dinheiro para gás. Se você dá o dinheiro para gás, talvez seja o necessário uma cesta básica. Se você dá um dinheiro a mais, ele pode comprar crack. E aí como que fica? Nós somos corresponsáveis. Pela negligência, olha só, pela negligência. Tudo isso nós temos que ponderar bem. Mas vamos voltar ao nosso medo do crescimento. Nós temos quanto tempo? 5 minutos, é isso? Bem, a evasão do crescimento pessoal pode se dar estabelecendo baixos níveis de aspiração. Então começa a perceber. Você tem baixos níveis de aspiração? Você tem medo de fazer aquilo que pode fazer? Você sabe que é capaz, mas não faz por causa do medo. Intelectualmente você sabe que pode, mas emocionalmente não. Você fica com falsa modéstia, onde você anula os seus talentos. Então, para o Maslow, isto é um meio de sinalizar a evasão do seu destino. Será que nós não poderíamos fazer mais do que estamos fazendo? Mas também não cair na estratosfera, que também é um excesso. O caminho do meio, aquilo que é mais adequado. Um outro psicólogo chamado Jean-Yves Leloup, ele vai chamar a pessoa que tem medo da sua grandeza de modelo de homem deitado. Jonas é aquele que prefere ficar deitado. Quando a voz vem visitá-lo em seu íntimo, ele resiste. A voz propõe: levanta-te, siga. Mas Jonas é o homem que está adormecido, em sono, que não quer ouvir falar em transcendência. Sua vidinha lhe basta. Sua voz interior ele não quer escutar. Para ele aquela vidinha está bom. E aí vem uma série de justificativas, né? Mas eu sou assim mesmo, seria muito difícil, o que iria acontecer se eu ousasse mais, se eu buscasse outras coisas? Uma série de explicações justificando a pessoa ficar deitada, ficar na mesmice, ficar na repetição, provavelmente, da vida passada. Porque muitos dos comportamentos que temos atualmente são hábitos que foram criados no passado. E que quando nós não tomamos a rédea da vida no presente e damos direção, nós repetimos aquilo que vem do passado. E essa repetição vem em forma de medo, de insegurança, de apreensão,
de suspeita, de males que a pessoa não consegue definir, que são coisas já conhecidas que estão se apresentando no presente e provocam esse mal-estar. O livro de Jonas faz refletir sobre nossa missão, sobre nossa vocação. Qual é a sua vocação? A vocação, nós vamos entender do ponto de vista espírita, que é o resultado das experiências que tivemos no passado numa determinada área. Se você foi um comerciário, se você foi um vendedor, trabalhou 20 anos, 30 anos nessa área de vendas, de negociações, você adquiriu a habilidade de negociar. Se você foi um pintor, isso está tão entranhado na sua personalidade que vai se apresentar como vocação. Não é um dom que aparece do nada, é algo que foi cultivado. Então, qual é a sua vocação? Qual é a sua missão? Você acredita em você mesmo? Então, olha só o disparate. Como é possível eu ter aquelas qualidades que eu falei anteriormente? Autoestima, autoconfiança, autoimagem positiva, se eu tenho atitudes sempre abaixo das minhas possibilidades. Sempre que eu estou agindo abaixo das minhas possibilidades, eu faço uma avaliação interior de julgamento que eu sou uma pessoa desqualificada, que eu não tenho importância, que as pessoas não gostam de mim. Aí nós viajamos, não é? Então tem que ter uma coerência daquilo que nós trazemos interiormente, daquilo que nós temos como proposta na vida presente, que nós elaboramos na vida atual, junto com as nossas ações. E aí vai haver um casamento, não é? Uma coerência entre o que nós pensamos, entre as heranças do passado, junto com as nossas atitudes atuais, que vai gerar essa coerência que é autoconfiança, autoamor, autoestima, autoimagem positiva, onde o indivíduo se sinta confiante de enfrentar os desafios da vida. Acredita que você pode. Você tem uma história milenar, você tem esse patrimônio interno. Não, olha, filtra tudo aquilo que é negativo que vem dos outros. Não é porque é o seu pai, a sua mãe, o seu chefe, que você deva escutar provocações ou subavaliações da sua personalidade, você incorporar aquilo como verdade. Tem que ter um filtro, tem que passar pelo crivo pessoal. Você dizer, não, espera aí, olha só gente, quando nós nos conhecemos e alguém chega apontando o dedo para nós falando, você é isso ou aquilo, se eu me conheço, eu tenho como refutar essa ideia. Eu posso dizer para a pessoa, você está enganado, eu não sou isso, eu sou desse ou daquele jeito. Por quê? Porque eu me autoconheço. Então é importante que a gente se autoconheça para não ficar na mão dos outros. E assim, quanto mais o indivíduo vai treinando, exercitando este auto-amor, este cuidado de si mesmo, mais a pessoa vai confiando em si mesma e tendo uma performance muito mais positiva, produtiva, saindo de um comportamento reativo, de só se defender, se tornando uma pessoa proativa, onde ela escolhe aquilo que ela quer da sua existência, que esteja em consonância com as suas tendências, com os seus desejos. É isso. Muito obrigado. Boa noite a todos. Nossos agradecimentos a você, Mário. Nós contamos com você no ano 2012, né, para essas nossas apresentações aqui, as nossas palestras. A gente espera que você possa vir até mais vezes no ano que vem. E a todos o nosso abraço. Esperamos todos no dia 13 de janeiro de 2012 com a palestra da Sueli Calda Schubert. Até lá.